Bom, então, aqui estou eu para fazer meu segundo vídeo e essa semana eu ia falar um pouco sobre opioides, porém eu decidi fazer um resumo sobre fisiologia da dor, para a gente entender opioides. Se a gente chegar em opioides sem entender dor, a gente está perdido, a gente vai ficar bem perdido. Então achei interessante fazer primeiro de dor, para facilitar o entendimento. Eu trouxe alguns slides, então não vai ficar só minha cara feia aparecendo no vídeo, vai ter os slides também e a gente vai entender isso daí. Na moral, vou dar meu máximo para facilitar o entendimento de vocês. Vamos lá, começando. Começando falando um pouco sobre a classificação da dor, a gente tem a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é uma dor fisiológica, a dor crônica é uma dor patológica. A dor aguda por exemplo, está relacionado aos mecanismos de defesa. Poxa, eu caí no chão, me ralei. O nosso próprio mecanismo de defesa ele vai trabalhar para fazer o quê? Reestruturar o local da lesão. Por exemplo, reflexo de retirada, quando você vai chegar, sua mão perto de um local muito quente, onde o próprio corpo, para proteger a integridade dele mesmo, ele faz o reflexo de retirada. Já a dor crônica é uma dor sem objetivo, a dor neuropática, dor no membro fantasma. Então, essa é basicamente a diferença delas. Começando então o início. Eu vou passar o cursor aqui para vocês entenderem melhor. Então, a gente tem o estímulo lesivo, a gente tem aqui os nociceptores e o potencial de ação. Bom, como é que acontece? O estímulo lesivo nada mais, nada menos é que o estímulo externo. Pode ser temperatura, pode ser um estímulo mecânico, um estímulo químico. E esses nociceptores eles vão captar esses estímulos e vão gerar o quê? Vão gerar um potencial devido a um influxo iônico e esse potencial de ação ele vai se propagar por toda a terminação sensorial. E esses nociceptores eles são muito importantes. Tem de diversos tipos, tem os nociceptores mecanosensíveis, quimiosensíveis, termosensíveis, os nociceptores polimodais, que são aqueles que são excitados por mais de um dos estímulos. Então os nociceptores eles são muito importantes e eu vou falar um pouco mais deles depois, vocês vão entender melhor. Bom, então, ao se ter uma lesão, a gente vai ter liberação de citocinas. E nós temos dois tipos de citocinas, as pró-inflamatórias e as anti-inflamatórias. As pró-inflamatórias, as mais importantes, são a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral. Eles induzem a COX-2, que é a ciclooxigenase 2, que é uma enzima que está no local da lesão inflamatória. E ela é muito importante, pois ela está relacionada à produção das prostaglandinas e ela é induzida. Além disso, a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral, eles também estão associados à questão da febre, inflamação, lise. E nós temos as citocinas anti-inflamatórias, que têm a sua ação um pouco depois das pró-inflamatórias. Eu vou explicar um pouco melhor, que vocês vão entender por que a ação um pouco depois. As citocinas anti-inflamatórias, as mais importantes que a gente tem é a interleucina 3, a 10, a 11, a 13. E como é que elas atuam? Elas atuam suprimindo os genes da interleucina 1 e do fator de necrose tumoral. Só que por que elas demoram um pouco mais? Porque elas atuam suprimindo a nível nuclear, então isso demanda mais tempo. Além disso, as citocinas anti-inflamatórias, elas atuam também estimulando a liberação de substâncias analgésicas endógenas, ou seja, substâncias analgésicas que o nosso próprio corpo produz, como por exemplo a encefalina, derivados da morfina como a endorfina, então tem sua devida importância. E aqui na figura a gente tem um estímulo lesivo e nós temos os nociceptores. Esses nociceptores eles são sensíveis a prostaglandinas, ou seja, vai ocorrer uma redução do potencial de limiar de estabilidade do repouso, que vai facilitar a questão da dor, vai deixar esse nociceptor sensibilizado e vai facilitar a dor. E esse fenômeno ele é chamado de hiperalgesia primária. Aqui a gente tem a PGE e também a importância da PGI, que é uma das responsáveis pelos quadros de vasodilatação, transsudação e edema. Seguindo, aqui a gente tem que falar um pouco da bradicinina e da prostaglandina. Bom, aqui foi um experimento que fizeram. Aqui colocaram só a bradicinina, só a ação da bradicinina. E aqui a gente viu que teve pouco potencial, pouco recrutamento de nociceptores. Foram tentar fazer isoladamente com a prostaglandina. E teve a mesma questão, teve até menos recrutamento de nociceptores, menos potencial. Então tiveram a ideia de botar a bradicinina na presença da prostaglandina. E olha o tamanho do potencial de ação, olha a quantidade de nociceptores que foram recrutados. Então a gente vê a importância da bradicinina no fenômeno dor. Continuando.
Bom, aqui a gente tem o que? A gente tem um estímulo lesivo mediado por citocinas. O que vai acontecer? Essa informação ela vai ascender para o sistema nervoso central. Ela vai ascender como? Essa informação ela vai ascender, cruzar o H medular e ascender pelo sistema ambilateral da medula. E aqui nós temos também a estimulação de fibras simpáticas. Essas fibras simpáticas, elas vão liberar o quê? Elas vão liberar noradrenalina e podem aumentar a produção de prostaglandinas. E o que acontece? A gente tem um fenômeno chamado de causalgia, que é uma dor intensa. Essa dor intensa ela é caracterizada como uma queimação muito intensa, uma dor grave. Isso se dá quando tem uma exacerbação da estimulação das fibras simpáticas. Ou seja, o camarada está lá sentindo dor, e nada de interromper aquela dor, então pode ocorrer esse fenômeno de causalgia. Aqui a gente vê a substância P, que é um neuropeptídeo liberado pelo próprio nociceptor, que na dor neuropática eu vou mostrar ele também, que ele está relacionado ao receptor NK1. Continuando, prosseguindo. Eita, cadê minha setinha? Eita, minha setinha ficou perdida. Ah, tá aqui. Passa. Passou. Deixa eu ver se não passou demais. Eita, passou demais. Isso que dá. Eu não sei mexer direito em computador, então a gente fica aí. Aí, acertei. Bom, então, quanto às projeções. O que acontece? A gente vai ter os nossos receptores, a gente vai ter as fibras C e a delta. Elas vão se projetar para a parte posterior da medula, cruzar o H medular, depois eu vou falar um pouco da importância das lâminas 1 e 5, vão cruzar o H medular e elas vão ascender por meio do sistema anterolateral, que é composto por quê? Pelos feixes espinotalâmicos e espino-reticular. Os espinotalâmicos, o paleoespinotalâmico, o neoespinotalâmico e o espino-reticular. Esses feixes, todos eles terminam no tálamo, com exceção do espino-reticular. O espino-reticular, ele termina na região periaquidutal e na região periventricular. E numa porção mais superior, perto nessa região mais ou menos, a gente tem os núcleos da RAF mediana, temos dois que são extremamente importantes para a dor, que é o núcleo paragiganto celular e o núcleo magno da RAF. Eles são extremamente importantes. E as lâminas 1 e 5 elas têm muita relação com o controle do portão medular. Prosseguindo. Bom, então, essa figura ela assusta um pouquinho. Porém, eu vou tentar destrinchar um pouco ela e deixar um pouco mais claro. Aqui a gente tem a modulação descendente, que é um feixe via funículo dorsolateral, atuando na primeira sinapse sensorial. Só que continuando a jogadinha lá de trás, a gente está vendo a informação passando, cruzou H medular, vai ascender, aqui vai fazer uma comunicação com a formação reticular e depois ela vai ter dois caminhos. Ela vai ou seguir pelo tálamo ventro-posterolateral ou por aqui pelos núcleos intralaminares, o tálamo medial, em direção ao córtex frontal. Começando pelo tálamo ventro-posterolateral, essas projeções vai ser uma projeção para o córtex parietal, que é o córtex somatosensorial, que é responsável pela dimensão sensorial, é responsável por avaliar e localizar a dor. Então, são projeções o quê? Específicas. E já aqui, as irradiações inespecíficas do tálamo cortical, como eu já acabei de falar, são inespecíficas quanto ao córtex frontal, que é responsável pela dimensão afetivo-emocional. Bom, continuando, que essa figurinha aí me dá até medo. Vou até parar de olhar, vou ter sonho. Bom, essa figura também é muito boa. A gente tem um sistema inibidor e um sistema facilitador. O sistema inibidor, ele tende a atuar na lâmina 1 e na lâmina 5 com a função de inibir a informação do aferente primário. Ou seja, é um sistema analgésico. E já o sistema facilitador, ele é um sistema hiperalgésico. Ele facilita o evento da dor. Então, como sempre, tem que acontecer alguma coisa perto do final do vídeo. Minha prima me ligou e a gravação ficou interrompida. Então eu vou voltar da onde que eu parei. Reclame com ela. E vamos lá. Estava falando um pouco sobre o sistema inibidor e o sistema facilitador. O sistema inibidor ele é um sistema analgésico. Ele interrompe na lâmina 1 e na lâmina 5 as informações do aferente primário. E o facilitador é um sistema hiperalgésico. Ele facilita o evento da dor. Aqui nessa imagem a gente tem três fibras. A beta, que está representada como essa linha mais grossa, a delta, representada por essa linha mais fina aqui, e a fibra C, representada por essa fibra fina aqui também.
A fibra A beta, ela recebe potencial de ação, ela faz a comunicação com os neurônios da substância gelatinosa, porém, ela vai ascender pelo mesmo lado que ela entrou, a ascensão ipsilateral em direção aos feixes graxo e cuneiforme. O que chega de informação a esses feixes graxo e cuneiforme? O que essas fibras A beta passam de informação? Tato, propriocepção, temperatura. E aqui o que acontece? Quando a gente tem o potencial de ação na fibra A delta, essa fibra A delta ela vai estimular as células de transmissão do feixe espinotalâmico, que vai vir e terminar na formação reticular. O que as fibras C vão fazer? Potencial de ação, vão estimular as células de transmissão do feixe espinotalâmico e vão subir para a formação reticular. Isso é dor. Essa ação da fibra delta, a delta e da fibra C, é a questão da dor. O que acontece? A fibra, a delta, ela é responsável pela dor rápida. A fibra C, ela é responsável pela dor lenta. O que é a dor rápida? Também chamada de epicrítica, é uma dor que ela é bem localizada, ela é bem qualificada e bem quantificada. É relacionada a um beliscão, uma alfinetada, ela começa e termina abruptamente. Está relacionada à fibra A delta, mielinizada, e a via neoespinotalâmica, que é constituída por fibras A delta e que tem poucas sinapses. Já a dor lenta está relacionada à fibra C, que é amielinizada. Essa dor lenta, também chamada de protopática, ela é mal localizada, mal quantificada e mal qualificada. Ela está relacionada a uma sensibilização visceral, um estímulo mais interno, e ela vai pela via paleoespinotalâmica, que é constituída pelas fibras C e que tem muitas sinapses, multisináptica, que ela é chamada. Continuando agora aqui. Aqui, relembrando um pouco a questão de um trauma, lesão mediada pela COX-2, aqui, que está relacionada ao aumento da produção das prostaglandinas, que mediada, no caso, a COX-2 estimulada pela interleucina 1 e o fator de necrose tumoral. Essa informação ela vai seguir para a primeira sinapse sensorial, vai cruzar o H medular e vai ascender para o sistema nervoso central. E aqui a gente vê a modulação descendente, que é por meio do funículo dorsolateral, que ela pode tanto inibir como estimular, inibindo a informação ou exacerbando a informação. E a gente vai chegar agora na imagem, para mim é a melhor imagem para você entender a funcionalidade dos opioides. E guardem essa imagem e entendam ela. Eu vou tentar falar do jeito mais claro possível, por mais que seja uma imagem difícil. Aqui a gente tem a periferia. E o que vai acontecer? A gente vai ter a transmissão... transmissão não, a gente vai ter a periferia. A primeira sinapse sensorial aqui é a ponta da medula, a ponta posterior da medula com as lâminas 1 e 5. E o que vai acontecer? A gente vai ter a estimulação, a informação vai passar por aqui e ela vai ascender. Ela vai fazer o quê? Ela vai atuar, essa informação vai chegar no núcleo paragiganto celular, um dos núcleos da RAF mediana, e no outro núcleo da RAF mediana, que é o núcleo magno da RAF. E vai ter uma informação descendente via funículo dorsolateral, liberando encefalina, a 5-HT, que é a serotonina, e também, que não está aqui na imagem, o meu professor tinha até citado isso, também a liberação de endorfina. Aqui, ó, liberando aqui. E isso é muito importante. A gente também tem o locus ceruleus, que libera, eu não sei se eu pronunciei certo, que ele libera noradrenalina. E a gente tem receptores alfa-2 pré-sinápticos. Receptores alfa-2, eles são inibitórios, ou seja, inibe o portão, ele inibe ali a ação. Então, a ação desses três é muito importante. Essa informação também ascende para o tálamo, que atua na área periaquedutal, o córtex também atua na área periaquedutal, o hipotálamo também atua na área periaquedutal, que faz a informação descendente e assim vai descendo até chegar aqui. Bom, fala-se que o opioide, que é no caso um fármaco bom, ele atuaria com a ação aqui, inibitória, ação inibitória aqui, e ação estimulatória aqui, e ação estimulatória aqui. Então, dando uma palhinha de opioides,
Vamos falar um pouco da ação da morfina. O que a morfina faz? A morfina, ela atua inibindo a inibição. Ela inibe o interneurônio inibitório GABAérgico. Esse interneurônio inibitório GABAérgico, ele libera GABA, e esse GABA, ele inibe essa modulação descendente. E, além disso, é uma inibição de caráter tônico, ou seja, ele funciona direto. E a morfina chega e atua desse jeito, permitindo que a modulação descendente aconteça. Além disso, com a modulação descendente acontecendo, você vai ter estimulação da liberação dessas substâncias analgésicas endógenas. Além disso, ele atua também na periferia. Como? Bom, então, no neurônio pré-sináptico, a gente tem o quê? Que o glutamato ele tem que se ligar ao NMDA e o AMPA para transmitir as informações para as células que constituem o feixe espinotalâmico, certo? O que acontece? Esse glutamato ele depende da ação do cálcio. Só que o que acontece? A gente tem receptores de morfina também no neurônio pré-sináptico. E essa morfina inibe a ação do cálcio. Ou seja, ela atua também na periferia. Então é de suma importância entender essa imagem. Ela é um pouco confusa. Até que ela não é tão confusa não. Peraí, é meio confusa. Bom, e é isso. É muito importante. A gente entendendo essa imagem, guardando para opioides, a gente vai ter uma noção de opioides muito boa. Prosseguindo e chegamos no último... Eita, dei palhinha do último slide. Bom, chegando ao último slide, dor neuropática. Como é que ocorre essa dor neuropática? É quando uma terminação nervosa do aferente primário hiperestimula as células que constituem o feixe espinotalâmico. Como assim? Você vai ter a liberação de glutamato, que tem que estar ligado ao AMPA, que está ligado ao canal de sódio, ao NMDA ligado ao canal de cálcio, e também temos aqui a substância P se ligando aos receptores NK1. O que acontece? À medida que você tem um influxo muito grande de cálcio para dentro da célula, um influxo enorme de cálcio, muito cálcio, esse cálcio vai atuar fazendo o quê? Ele vai atuar aumentando a velocidade da transcrição do RNA mensageiro, culminando no aumento de produção de proteínas. Essas proteínas sendo receptores, a gente tem um upregulation de proteínas, a gente vai ter uma exacerbação. A gente vai ter um efeito mais exacerbado devido à quantidade de receptores e esse influxo de cálcio devido a essa dor contínua aí. E eu espero que vocês tenham entendido um pouco, para quando eu falar um pouco mais sobre opioides, estar um pouco mais claro e facilitar o entendimento para a gente. No final, espero que todos tenham gostado. Tá aí a fotinha, engraçada. E, cara, muito obrigado pelo incentivo que todos me deram. Eu tô fechado com a Somar Med, que a gente fez uma página, eu e os meus amigos, e a gente vai colocar bastante aulas lá, divulgar algumas notícias da medicina e tal, e vai ficar bem maneiro. E, novamente, agradecendo a todo o incentivo que eu recebi da galera aí e tal, e que eu fui muito abraçado, assim. E é isso, eu espero que tenham gostado, fiz de coração, demorou um pouquinho, mas é isso, em breve sai opioides. E aí,